Olá, boa noite, Feliz Natal! Jesus nasceu. Aleluia, glória a Deus. Senhor amado, Santo dos Santos, Rei dos Reis, Príncipe da Paz. Ó Pão da vida, luz do mundo, Deus Emanuel, Estrela da manhã. Cordeiro Santo, que venceu a morte e ressuscitou, vivo está e em breve voltará para nos buscar. Senhor, ministra em nós, faça-se presente aqui no meu lar, mas também no lar de quem vai estar a ouvir este devocional, não só na casa onde outros membros da família moram, mas na casa que é o coração e reflete ali a alma, o espírito, o secreto, a mente, os desejos, os pensamentos. Senhor, toma o lugar de primazia em nossas vidas, em nosso lar, em nossa família e principalmente neste devocional. Porque ai de nós, se não for o Senhor. Oh, meu amado Deus, Tu tens total autoridade, liberdade e livre acesso. A cada área de nossas vidas ministra em nós com autoridade, com majestade, com glória e poder. Fala conosco. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti e queremos Te ouvir. Em nome de Jesus, assim nós oramos, já te agradecendo. Amém. Vamos lá? Hoje é dia 24 de dezembro, Provérbios capítulo 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte e o varão de conhecimento consolida a força. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. O pensamento do tolo é pecado e é abominável aos homens o escarnecedor. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? Não vai olhar o seu coração? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Olha isso, mãe! Olha isso! Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Aquilo que você estava falando comigo agora, há pouco, se transformou nisso daí, por causa daquilo, e agora olha como é que é. Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel que é doce ao teu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma, se a achares. Haverá para ti galardão e não será cortada a tua expectação. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, olha isso.
Lembra que eu comentei com vocês uma vez que a pessoa que eu considerava, eu não gostava, né, dessa pessoa, eu simplesmente sorri quando ela machucou a perna e acabou o quê? Olha isso aí, ó. Aconteceu o mesmo comigo. Ela enfaixou a perna esquerda dela, eu tive que a mesma enfaixar a minha também. Do mesmíssimo jeito. Como é que Deus é perfeito aqui, ó. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a tua ira. Então, o que Deus fez? Deus desviou a ira dele, da pessoa que tinha me feito mal, por isso que eu não gostava dela, e simplesmente a ira dele voltou-se para mim. E aconteceu o quê? Aconteceu comigo a mesmíssima coisa. Talvez que o dela, eu não sei se ela quebrou, se aconteceu. Eu sei que ela tinha colocado gesso. Deus ainda foi misericordioso, que eu só tive que enfaixar uma faixa apertada. Eu mal consegui andar, mas foi só uma faixa. Olha para isso. Se Deus é magnífico. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Mudanças não significa mudança de casa, tá? Significa mudanças de coisas ruins. Não se mete com essas pessoas, não. Porque, de repente, se levantará a sua perdição e a ruína deles. Quem a conhecerá? Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão, mas para os que o repreenderem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do Senhor. É por isso que eu repreendo mesmo, eu falo mesmo, isso está errado, isso não é assim, você não tem que fazer isso não é certo, isso não é bom aos olhos do Senhor. Eu falo mesmo, sabe por quê? Porque tudo que eu falar e tudo que eu não falar, eu vou dar conta para Deus. Deus chega lá diante de Deus e ele fala assim: filha, por que você não abriu a tua boca quando eu mandei você falar? E você estava diante de uma pessoa que ela simplesmente estava lá falando um monte de coisa que não devia, e você sabia que aquilo era abominável aos meus olhos. Por que você não falou nada? Por que você não falou? E também tem a parte em que ele vai falar: por que, filha, você não calou a boca quando aquela pessoa estava falando aquelas coisas? Você não devia ter respondido assim. Você devia não ter falado nada. Se você não ia conseguir falar algo bom, ficasse quieta. Eu e você daremos conta a Deus de tudo quanto falamos aqui nesta terra, em desobediência ou em obediência. E também faremos o mesmo quanto tudo ao que não falamos, em desobediência e em obediência também. O que quer dizer? Quando alguém estava discutindo conosco e nós lutamos contra a nossa própria carne e trancamos a porta dos nossos lábios e fizemos toda a força que tínhamos para nos mantermos calados e firmes em espírito, em oração, não respondendo às provocações, Deus nos presenteará com galardões. Sim, são pedrinhas da minha coroa. Quando eu obedecer, é isso mesmo, Espírito Santo. Quando eu obedecer, todos os galardões que eu ganhar vai ser por obediência, tá? Agora, se eu tinha que ter ficado calado, eu abrir a boca e sair falando, significa que isso aí é desobediência. Mas então, ó,
o que dissera o ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão, mas para os que o repreenderem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Prepara fora a tua obra e apronta-a no campo, e então edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa que te fez o mal, ela colherá o mal que ela fez, mas você também vai colher o mal que tu tá fazendo para ela, se você estiver fazendo de propósito. Me fez mal, eu vou fazer mal também. Não é assim não. Não é assim não. Vigia. A palavra do Senhor diz: pagai o mal com o bem. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento, e eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedras estava derribada. Isso aqui ele está falando do preguiçoso. Sabe quando você passa assim por uma casa e você vê que o quintal dela tá tudo cheio de mato, tá tudo cheio de arvorezinhas crescendo que não serve, né? Tá lá um monte de mato velho, mato novo, e é tudo mato. E aí, o muro da casa dessa pessoa ainda tá caído, mas ninguém conserta. E ele tá lá na varanda. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o, recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos, outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem armado. Eita, belas lições, né? Passemos agora para este devocional aqui, que diz: os discípulos aceitaram o convite para a festa da ceia e houve comunhão. Jesus aceitou o convite para a festa na casa de Mateus e houve transformação. Veja, comunhão, transformação. Os pobres, coxos e cegos aceitaram o convite para a festa da ceia e houve salvação. Consegue prestar atenção e entender um detalhe aqui muito lindo? Houve salvação, houve transformação, houve comunhão. Festas são oportunidades de eternizar momentos na memória. Hoje, você com sua família, é Natal, véspera de Natal, você se encha de memórias, volte ao passado e relembre as brincadeiras que vocês fizeram juntos, irmãos, cunhados, amigos. Vocês voltem e relembrem em família, passeios, histórias, momentos, e eternizem essa festa, porque ela é uma oportunidade para que você em família hoje eternize um novo Natal. Amém? Ser convidado para uma festa é uma honra. Comparecer a ela é sabedoria. Eu vou voltar aqui para dizer para vocês: e houve salvação, e houve transformação, e houve comunhão. Onde Jesus vai,
onde Jesus está, há comunhão, há união, há transformação, há salvação, há momentos de memória, há sabedoria, há cura, há libertação, há o mover do Espírito de Deus. Ser convidado para uma festa é uma honra, comparecer a ela é sabedoria. Festas são oportunidades de comunhão, celebração e reconciliação. É Natal! É tempo de reconciliar com aquele amigo, com aquele irmão, com aquele parente. Ser convidado para uma celebração é prova de consideração. Não perca a oportunidade de celebrar. Uma oportunidade perdida pode ser lembrada quando já não há possibilidade de retorno. O presente que Jesus quer é vê-lo na festa de Natal. Ele estará lá vestido de família. Não falte. Amém? Quero contar aqui um breve testemunho para vocês. Isso aqui é uma verdade dura de engolir. Uma oportunidade perdida pode ser lembrada quando já não há possibilidade de retorno. Eu passei um tempo da minha vida muito recluso, muito dentro de casa. Eu recebia muitos convites para sair, ir à festa, ir a locais diferentes, tudo mais, e tarará, tarará, e eu sempre dizia não. Não, não dá. Não isso, não posso, não vou, não consigo. Eu tenho os meus motivos, tenho sim, tive um problema de tireoide, onde que minhas pernas enfraqueceram, eu não tinha forças nas pernas. Antes de ir a qualquer lugar, eu analisava, eu pesquisava na internet, eu buscava, eu procurava saber se na casa da pessoa havia escadas. E se houvesse escadas, eu não poderia subir, porque as minhas pernas não comportavam subir nem o paralelepípedo da rua. Aquele degrauzinho onde que rua, calçada, eu não conseguia. Eu tinha muita dificuldade, as pernas tremiam, elas não respondiam, elas adormeciam. E se eu fizesse força demais, ai, que dor que era. Além da dor, eu tinha a sensação de que elas iriam dobrar e eu iria cair de joelhos. Eu tinha a sensação de que eu não ia, as minhas pernas não responderiam. Pois bem, hoje eu lembro das grandes possibilidades que perdi. Estou conformada? Jesus está me conformando. Ele está cuidando de apagar isto e de me lembrar. Foi necessário para que hoje eu conte aqui para você. Então, se você recebeu um convite de um parente, vá sim. Só não vá se você não puder. Aí realmente não dá. Mas se você pode ir, não inventa desculpa não, porque a oportunidade perdida pode ser lembrada quando já não há possibilidade de retorno. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz, que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco até a vinda do Senhor para todos sempre. Amém. Feliz Natal, que a sua vida, a sua família seja repleta da paz, da alegria, da bondade, da misericórdia, da fidelidade, do amor, da compaixão, da união, da perseverança, da insistência, da constância. Aumenta a sua fé, renova a sua esperança, toca em seu coração, abra os seus olhos espirituais, torne-te sensível aos sussurros do Espírito de Deus e que você venha a ser abraçado pelo Espírito Santo. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.